Meu Deus, não fazem isso. O assunto sobre a divisão da província de Luanda em duas está a dividir opiniões no seio dos membros do Conselho de Auscultação do Governo Provincial. Apesar de algumas dúvidas e incertezas, a maior parte dos representantes das comunidades acredita que a proposta do grupo parlamentar do MPLA poderá permitir melhorias nas condições sociais e económicas nas regiões menos desenvolvidas que atualmente pertencem a Luanda. O tema sobre a divisão político-administrativa da província de Luanda, devido a opiniões no seio dos membros do Conselho Provincial de Auscultação da Comunidade a nível da província de Luanda, sendo que, para uns, o assunto não é prioridade. Para outros, é necessário mais tempo para se refletir sobre o tema e há quem defenda a implementação da divisão, tendo em conta a necessidade de melhoria da gestão do território. É um não assunto neste momento, porquanto os luandenses padecem de várias questões que os inquietam. O Cacoaco está a ficar um pedacinho, está a ser comido, já foi comido na antiga divisão político-administrativa. O Cacoaco, no tempo dos nossos avós, terminava na cadeia central, aquela ponte da cadeia central, cadeia comarca. É onde começava Cacoaco. É bem-vindo na perspectiva de que o número elevado que Luanda recebeu de população é muito elevado. A favor de tudo, aquilo que vem em benefício das nossas populações que enfrentam vários problemas. A divisão administrativa do país, muito boa ideia, mas devemos alocar ali no interior as condições sociais. O grupo parlamentar do Partido dos Camaradas avalia com satisfação as contribuições. De um modo geral, podemos considerar que a maior parte dos intervenientes foi favorável à ideia, havendo, contudo, algumas chamadas de atenção que dão conta do facto de portanto, o Executivo depois não dever ficar apenas pela divisão em duas províncias, portanto, havendo necessidade depois de atuar no sentido da implementação de políticas públicas que estejam completamente de acordo com a ideia de desenvolvimento e de progresso. Para a próxima semana, a proposta será levada à Assembleia Nacional para o debate na especialidade. Doutor Balixionga, quero ouvi-lo sobre a auscultação pública que está a ser feita, onde o MPLA procura reunir contribuições para a nova divisão administrativa da província de Luanda. Leda, eu já em relação a esse assunto, o meu entendimento é muito claro que Luanda deve sim ser dividida. Para mim, esta divisão vem tarde, olhando para a situação demográfica e a distribuição dessa demografia pelo território. Nós temos um território, por exemplo, lá de Kisama, que é 70% do território de Luanda e é praticamente despovoado. Claro que as pessoas não vão para lá porque lá não há condições. E depois, eu tenho estado a dizer, e isso é um dado real, nós temos ao nível do mundo metade dos países com uma população inferior à de Luanda. Estou a falar um país com uma população inferior à de Luanda. E a província mais próxima de Luanda, do ponto de vista da densidade populacional, tem 1/4 da população de Luanda. Estamos a falar da província da Huila. O que significa que, se tivermos que falar de governadores, em Luanda, nós temos 3 a 4 milhões de habitantes para um governador. Em Luanda, nós precisaríamos de 4 governadores. Se tivermos só que falar do número da população com o governo depois. As províncias têm atribuições próprias que os municípios não têm. Por exemplo, Viana tem a população da Huila, são quase 4 milhões de habitantes. E não pode continuar a ser um município com competências de um só município. Portanto, a explicação demográfica e a explicação territorial, para mim, são bastantes para que isso aconteça.
Depois, Leda, é verdade que também essa questão da divisão faz transparecer que estamos a trazer um novo território. Por quê? Porque as pessoas falam dos problemas que existem em Luanda. Claro, a questão é como resolvê-los. A solução Mas a divisão vai vir sanar estes problemas? Leda, na minha opinião, aliás, não vai resolver todos os problemas, mas vai apresentar uma forma diferente de os resolver. Não parece uma ideia bastante otimista? Não, aliás, eu por natureza sou otimista, aliás, só por sermos otimistas é que acreditamos que amanhã pode ser diferente. Mas sabe que e trabalhamos nessa em que direção. O otimismo só... Claro, o otimismo não chega. Vai. Agora, Leda, a governação se faz com base em atribuição de competências, ou seja, o administrador de Viana não pode decidir fazer o que lhe vem à cabeça, porque ele pode ter determinadas ideias, mas do ponto de vista da competência não pode realizá-las. E por que eu digo que é uma forma diferente? Por quê? Porque é mais um ente com competências equiparadas à província para resolver esses problemas. É como se nós tivéssemos uma casa que de repente há muita gente onde o pai tem também de delegar aos filhos mais velhos e os primeiros netos a tomarem conta de um número de pessoas, explicado de forma simples. É o mesmo território, são os mesmos problemas, só que vão ser resolvidos agora, não por um ente, que tinha que ser um super governador. Nós já, quando falamos do governador Manuel Homem, nós dissemos que é um super governador, porque Luanda, de facto, tem muitos problemas. Mas agora vamos ter dois, nós vamos ter duas províncias. Resolve todos os problemas? Não resolve. Daí, por exemplo, o parlamentar, o professor Paulo de Carvalho ter dito que não bastará dividir a província, vai ser necessário que existam políticas públicas para resolver os problemas. E é exatamente esta a questão que eu coloco ao Dr. Albino Paquice. Tudo deverá passar pela forma como serão gizadas as políticas públicas se quisermos ter uma Luanda diferente. A nossa Constituição, no seu artigo 2, diz assim: a nossa democracia, entre as coisas, é uma democracia representativa e participativa. Representativa significa que nós estamos a ser representados por deputados e outros, e participativa, democracia participativa, significa que as pessoas são incluídas no processo de transformação social. É muito simples isto. E então, enquanto nós não cumprirmos o segundo nível, que é das pessoas participarem nas políticas, nós não vamos conseguir. Tenho muitas dúvidas sobre esta questão da divisão político-administrativa, mas na minha língua há um adágio que diz assim em Ubuntu: não é? A gente tem que puxar a corda que vem. Quando a corda está dura, a gente tem que deixá-la, porque senão rebenta. E o que acontece com os nossos colegas, o meu colega aqui do painel, do Tobali, e o que acontece com o partido do MPLA é que o MPLA quer fazer a divisão político-administrativa. E o MPLA, quando quer fazer as coisas... pessoas, né? Só um bocadinho. E o MPLA, quando quer fazer as coisas acontecem. Bem ou mal, elas acontecem. Porque quem manda é o MPLA e depois o MPLA faz as coisas. E está a ouvir as pessoas, está a ouvir aquelas pessoas que, de alguma forma, têm uma ideia contrária, e está a ouvir aquelas pessoas que de alguma forma são da sua conveniência, porque também o MPLA gosta de ouvir o contraditório só para dizer que, olha, alguém falou o contrário, porque no fundo depois, quando é para decidir, vai ouvir aqueles mesmo que ele só gosta de ouvir. Então, eu acho, Leda, que nós devíamos imediatamente implementar as autarquias locais, que são essenciais para nós pormos em funcionamento a democracia participativa. Mas nós estamos a insistir na divisão de Luanda. Vamos dividir. E depois vamos ver o que é que vai dar. Porque se nós não estamos a conseguir governar bem um quilambazinho, nós estamos a conseguir governar bem um Nova Vidazinho, então, quer dizer, vamos dividir para quê? Eu, pessoalmente, não entendo. Mas, doutor, como é que um patriota, esses problemas todos vão passar. Não, as pessoas participam do processo. Mas a escutação é também uma participação. Não é uma participação. Aliás, o meu entendimento é que não haverá uma aceitação de uma maioria esmagadora. Haverá aqueles que não concordam com a divisão de Luanda. Mas em democracia é perfeito. Agora, em democracia faz-se o que a maioria decide, respeitando a minoria, porque também não podemos ter a ideia de que em relação à divisão de Luanda todo mundo tem que concordar para se dividir. Deixa-me só terminar. Também só um minutinho que já me tirou, agora me devolve, que é simples.
A ideia das autarquias eu estou de acordo, mas não nos vendam a ideia, por exemplo, que a autarquia não é onerosa. Quer dizer, dizem assim, mas uma nova província vai trazer um novo governador, vai trazer nova administração. Vai trazer custos a também, autarquia também vai trazer, Leda, porque não há nenhum autarca que vai trabalhar de graça. Não há nenhum representante lá da autarquia que vai trabalhar de graça. Não há. Também vai ser onerosa, Leda. Sabe qual é a diferença? Sabe qual é a diferença entre autarquias e o processo que vai acontecer agora? É que agora, por exemplo, não vai haver governador da oposição. E não é até porque os próprios estatutos não permitem. Um da oposição, para participar do governo de outro partido, tem que ter autorização do presidente. Agora, nas autarquias não. Por isso é que eu costumo dizer, não devemos politizar tudo. Mas o pensamento deve ser este, doutor Albino, doutor Balixinga. Qual pensamento? Em relação à questão política que se quer sempre com as autarquias, não, e não pensar efetivamente de que elas poderão trazer melhorias na vida do cidadão. Não, o que se vende é isso. E dar a oportunidade do cidadão decidir com quem dirige o que é melhor para ele. Leda, mesmo, vamos sobre um cenário, 2 minutinhos. Não, 2 minutinos não. 30 segundos. Tá bem, 30 segundos, porque ainda temos matéria para analisar. Temos a Assembleia da Autarquia e temos a discussão sobre um assunto. Não vamos ter todo mundo a concordar. A maioria, se decidir que vamos avançar, a minoria vai ter que respeitar. E, portanto, o processo vai ser o mesmo. Nós não vamos ter processos democráticos diferentes. Nós vamos ter decisões locais, mas vão obedecer à maioria. E por isso que eu estou a dizer. Se uma maioria decidir pela divisão de Luanda, tem de ser aceito e respeitado por aqueles. Obrigada, doutor Bali. Doutor Albino Paquito, conclua, por favor, para passarmos para a próxima matéria. O problema não está aí, Oleta. O problema não está aí. O problema está na competência. E, quer dizer, o problema está primeiro na competência e depois, portanto, na realização das verbas. Há muitos municípios, por exemplo, que não recebem orçamento há coisa de 6 meses, 5 meses, não receberam o orçamento que têm que receber. O governo tem dinheiro para dividir mais. Quando não consegue governar o bocadinho, vai dividir mais. Quer dizer assim, nós estamos aqui a fazer essa pergunta na televisão e talvez nós podemos ser, eu pelo menos posso ser ingênuo. Porque alguém que não consegue ter condições num pequeno município vai fazer uma província. Agora é assim. Mas para que você vai fazer autarquia? Só um bocadinho. Não, só um bocadinho. Por favor. Já agora, dividam. É para dividir, dividam. É 4, dividam 7, para 7, pronto. Dividam. E depois vamos ver, porque nós vamos estar aqui. É que nós vamos estar aqui. E está sempre assim. É que nós dividam, que nós vamos estar aqui. Nós vamos seguir e olhar para mais uma... Acorda cedo, põe o pé na estrada. Deixa o filho em casa com uma vontade de voltar para casa. Quando chega a praça,